Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, bendito és tu, tu que és bom, tu que fazes o bem, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos-te a tua bondade para conosco, agradecemos-te esse dia onde tua misericórdia se renovou sobre nós, certamente. Rogamos, Senhor, que tudo aqui diga glória, onde quer que o teu povo esteja reunido, que o teu nome seja glorificado. Dá-nos o teu Espírito Santo, dá-nos sabedoria, entendimento e faz com que andemos nas pisadas do teu Filho, nosso Senhor Jesus, em nome de quem pedimos estas coisas, rogando que nos perdoe os pecados. Amém. Vamos ler, meus irmãos e irmãs, no livro, ou seja, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17. Mateus 5, 17. Eu vou ler até o versículo 20. Assim está escrito: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, depois de o Senhor ter feito a sua exposição a partir do versículo 3 desse capítulo 5, mostrando o caráter dos cidadãos do reino dos céus, ao lhes dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, e até chegar o versículo 12, e depois ele ter mostrado como é que o mundo haveria de reagir e como é que o mundo reage em relação aos crentes, nos versículos 10 a 11, falando da perseguição. Ele seguiu mostrando que, apesar de tudo isso, os discípulos, seus discípulos, deveriam glorificar aquele a quem ele diz: vosso Pai que está nos céus. Então, o que o Senhor fez depois de trazer esse ensino? Ele apressou-se para mostrar aos seus ouvintes, especialmente uma classe que deveria estar ali presente também, que o seu ensino era tal que seria equívoco qualquer um pensar que ele estava trazendo uma novidade. Por isso é que ele começa o versículo 17 dizendo: não penseis que vim revogar, vim anular, vim fazer qualquer coisa com a lei ou os profetas. Não, não vim para fazer isso, eu vim para cumprir. Então, meus irmãos, olhando para esse texto, vamos começar considerando o versículo 17, que é muito importante para nós entendermos tudo. Mas antes de falarmos sobre isso, ainda em termos de introdução, é interessante que depois de ele ter discorrido sobre o seu ensino, que está em consonância, como veremos, com a lei do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento,
ele então passou a mostrar que há sim não é contradição, um ensino totalmente diferente, o dele, dos escribas e dos profetas. Por isso, por 6 vezes, ele mostra essa diferença ao dizer: ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, com isso em mente, isso vai até o final do capítulo 6. Com isso em mente, nós vamos começar, como eu disse, nesse versículo 17, com esse tema, Jesus e seu, eu podia dizer assim, perfeito amor pela lei do Senhor. E, para tanto, nós vamos considerar isso em 2 partes distintas. Primeiro, nós vamos ver Jesus e sua harmonia com a lei e os profetas, e depois veremos Jesus. Jesus amou a lei e a cumpriu perfeitamente. São essas nossas considerações preliminares, e é um assunto muito importante, porque há muito equívoco sobre isso. Passou a lei, o Antigo Testamento já não tem mais vigência. E o Senhor Jesus diz, não é bem assim. Mesmo porque há quem diga que você olha para o Antigo Testamento, é como se você estivesse vendo uma flor em botão, ela fechadinha. Quando você olha para o Novo Testamento, a mesma flor você a vê agora toda aberta com toda a sua exuberância. É a mesma coisa. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, evidentemente que algumas coisas já não são mais assim. Por quê? Se olha para o Antigo Testamento, lá você encontra a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil, que foi algo dado para um povo específico, uma nação específica, de maneira que você não vai utilizar o cerimonial, nem tampouco aquilo que era a lei do ponto de vista civil. Muita coisa da lei civil era especificamente para o povo de Israel. Tudo bem? Então vamos trabalhar. Em primeiro lugar, vejamos Jesus e o que, irmãos? Sua família com a lei dos profetas. Ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Mas é muito significativo ver que ele fala aqui, e nós vamos trabalhar com isso, ele fala repetidamente. É muito importante, quando nós estamos estudando a Escritura, observarmos as ênfases que a própria Escritura expõe. E aqui nós vemos a ênfase dele, vejam, o versículo 17, ele diz, não penseis que vim revogar a lei. Depois ele diz, não vim para revogar, vim para cumprir. Então, essa expressão revogar aparece de fato aqui. Por isso é que nós temos aqui nesse versículo 17 2 pensamentos. Um é esse, Jesus e sua harmonia com a lei e os profetas, onde nós veremos que seu ensino não tinha nele, no seu ensino, novidade alguma. A segunda coisa que vamos ver é que seu ensino estava em harmonia com a lei do Senhor. Então vejamos que no seu ensino não havia novidade. Show de bola. Tão legal assim, né? Não havia novidade. Ou seja, a sua afirmação, nós temos que pensar, foi causada porque havia um ensino ministrado ao povo israelita que era equivocado. Por isso, nesse versículo 20, vocês olham o versículo 20, dentro do contexto, diz assim ele, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito
muito a dos escribas e fariseus, o que ele diz? Jamais entrarei no reino dos céus. Aí você pergunta, como é que era a justiça dos escribas e fariseus? No capítulo 6 fica muito claro isso, quando ele disse aos seus discípulos, ele fala no capítulo 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. E então passa a ilustrar para eles algumas coisas relacionadas com a justiça ou a conduta dos escribas e fariseus quanto às esmolas. Como é que eles faziam isso? Eles davam esmola visando aparecer, visando a sua personificação, visando serem vistos pelos homens como os tais. Ele dá o exemplo deles no que diz respeito à oração. Eles oravam, levantavam as vozes nas praças, nas sinagogas, de modo a impressionar os seus ouvintes. Ele lhes mostra como é que eles jejuavam. Eles jejuavam de tal maneira que todo mundo sabia que eles estavam jejuando, a cara desconfigurada, e alguém ia perguntar, você está? Sim, eu estou jejuando. Ele diz, olha, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, ele no seu ensino, o que traz de novo é o frescor que existe no Antigo Testamento. E que os escribas e fariseus não tinham percebido isso. Aqueles homens eram os mestres da lei de Israel. Eles entendiam e ensinavam de tal maneira que a sua justiça, ou seja, a conduta deles de conformidade com a lei, era, no mínimo, superficial. Como assim? A lei diz assim, não matarás. Você sabia, irmãos? Os escribas e fariseus ficavam satisfeitos consigo mesmos, porque eles nunca tinham atirado em alguém, nunca tinham esfaqueado uma pessoa e ela morreu. Mas eles esqueciam, eles não sabiam, porque a superficialidade deles está aí. Eles não percebiam a profundidade da lei, quando, na verdade, o odiar alguém, ressentir-se de alguém no coração, é tido como assassinato, homicídio. Abra suas Bíblias, por favor, na primeira carta do apóstolo João, e vejamos isso. No capítulo 3, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, ele fala assim, versículo 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Leiam comigo o versículo 15, por gentileza. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Vocês percebem? Mas eles ficavam satisfeitos, porque nunca tinham ido presos por ter assassinado alguém, literalmente falando. Em outras palavras, eles viam, entendiam a lei na sua superficialidade. Meus irmãos, eles entendiam e ensinavam de maneira tão literal a lei, eu vou explicar o que é isso, que acabavam
se sentindo autossatisfeitos em relação àquilo que eles achavam. Estamos guardando a lei, o que lhes rendia grandes honrarias a si mesmo, por si mesmo e pelos outros. Por isso, quando a gente vê um fariseu, um antigo fariseu, quem era ele? Saulo de Tarso. Ouvindo-o, nós entendemos o que é ser superficial, o que é ser literal. O que é literal? Por exemplo, o literal é olhar para algo que está escrito e entender do jeito que está escrito. Me foge agora na mente uma maneira mais simples de mostrar isso para vocês. Mas imagina que você olha assim, numa frase, numa região aqui, uma foto na região do Amazonas, onde você olha e diz assim, puxa, não sabia que no Amazonas tem neve. Ou diz assim, olha, hoje choveu bastante no Amazonas. O frio não está fácil. Ora, se você ler literalmente aquilo, você vai dizer que você vai ter que levar roupa de frio, você vindo de fora para o Amazonas, porque está frio. Aí quando o pessoal chega aqui, está 29 graus. Eu pergunto, 29 graus é frio para os de fora? Não, mas para nós está uma boa, né? Então, por que isso? Porque a leitura que foi feita foi não só superficial, como literal. Está frio no Amazonas, mas quando você examina a ocasião, o contexto, você vê que não é bem assim. Está frio para os nativos, certamente. Então, olhar literalmente a lei é ver o não matarás como sendo o seguinte, olha, aqui há uma proibição de eu causar morte física de uma pessoa. Aí a Bíblia diz, não matarás, vai muito além disso. Daí o Senhor dizia assim, versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, olha só, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, ou seja, quem tirar literalmente a vida de alguém está sujeito a isso. E diz, parem, calma, eu porém vos digo, versículo 22, estão acompanhando? Eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferiu insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, ele está dizendo que toda pessoa que não cuidar do seu coração, não aguardando ressentimento, não odiando o seu próximo, ela está sujeita a ir até para o inferno, porque ela quebrou o mandamento que diz não matarás. Mas ele viu de forma literal. Vocês estão entendendo? Vocês percebem o perigo que nós mesmos corremos nos nossos dias? Vocês percebem que aquilo que nós vimos ao longo dos anos aqui, as igrejas se degladiando umas com as outras, odiando literalmente umas às outras, o Senhor olha e diz, assassinos. Vocês percebem que coisa difícil, que coisa complicada, meus irmãos e irmãs? Se eu olhar para alguém no meu coração e não orar, não interceder por tal pessoa, não querer o bem daquela pessoa, o Senhor olha e diz, você está odiando, logo todo que odeia é assassino. Vocês percebem, irmãos? Por que o Senhor disse, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É algo muito grave. Seu ensino não tinha nenhuma novidade. Seu ensino estava de acordo com a lei e os profetas.
Os fariseus, diz o Senhor Jesus lá em Mateus, em Lucas 16, 14 e 15, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam, mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Nós somos santos, nós somos bons. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Ou seja, eles eram tão superficiais que eles não se preocupavam com o seu coração. Eles se preocupavam sempre com o exterior. Por isso, certa ocasião, quando os discípulos seus estavam comendo espigas de milho, sei lá, sem lavar as mãos, eles censuraram-nos. Eles disseram: por que come vossos discípulos sem lavar as mãos? Mas é porque eles estavam preocupados com o cerimonial, com a questão externa, era lavar. Eles eram obcecados por lavagem. Quando chegavam em casa, lavavam as mãos, lavavam os pés, lavavam o copo. Eles eram obcecados. E o Senhor Jesus diz: olha, vocês são hipócritas. Bem disse Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os lábios, mas longe está de mim o seu coração. E aí passa a dizer assim: olha o que tem no coração do homem. Porque não é o que entra pela boca que contamina o homem, ou torna o homem cerimonialmente, do ponto de vista espiritual, imundo. Não, é o que sai de dentro que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, esses maus pensamentos, exatamente o que nós estamos vendo aqui. Homicídio, prostituição, avareza e tantas misérias. Isso é que contamina o homem, é o que sai de dentro do coração. Meus irmãos e irmãs, eu falo com temor, nós não estamos tão distantes de cairmos na cilada que eles caíram, de olhar a lei de forma literal e superficial. A lei foi promulgada visando uma coisa, e não é à toa que o resumo da lei, toda a lei do Senhor, especialmente nos 10 mandamentos, o resumo de toda a lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, todo sentimento, tudo seu, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Numa só palavra: amor. Quantos maridos odeiam suas esposas e chegam ao ponto até de falar palavras para ferirem-nas, literalmente falando. Quanto se fala dos irmãos, fala de tal maneira para ferir, para separar, para dividir. Irmãos, só a misericórdia do Senhor para nos livrar da ira vindoura. Alguma dúvida? Então, para que não pensasse que o Senhor Jesus tinha trazido uma nova doutrina, ele lhes diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Pois não. A pergunta do irmão, ela diz assim: quando o Senhor Jesus fala, não vim para revogar, ele trata da questão de revogar como anular. Mas aí ele diz, no entanto, ele fala que tem a palavra porém, só que não tem a palavra porém no versículo, não. Porque ele diz, quando alguém diz porém, está dizendo ao contrário. A lei está dizendo isso, mas porém, né? Só que, no entanto, no texto não tem a palavra porém. Ok.
Lembrando de Mateus 6, quando ele porém, eu porém vos digo. Certo. Vamos lá. O seu amigo, quando conversava com o senhor, e o senhor dizia, olha, eu creio nisso, nisso, nisso. Ele diz, eu não, eu porém penso diferente. Ele não está concordando com o que o senhor dizia crer. No caso do Senhor Jesus, se a gente olhar como faziam eles, assim, rapidamente, superficialmente, nós não vamos entender. Vamos imaginar aqui, por exemplo, no versículo 27 desse capítulo 5 de Mateus, que é a segunda antítese apresentada pelo Senhor para mostrar que o seu ensino não só não era novo, mas ele estava de acordo com a lei, com a interpretação correta da lei. A questão é essa. Vamos lá. No versículo 27, ele fala assim, ouviste que foi dito, não adulterarás. É claro que, ao dizer isso, o senhor está citando a lei do jeito que eles olhavam a lei e entendiam a lei. Daí, ele prosseguir dizendo, eu, porém, vos digo. Aí ele vai dizer o que é que significa o que está lá escrito, não adulterarás. Enquanto eles, os escribas fariseus, olhavam para não adulterarás como sendo eles pessoas que tiravam de letra cumprir de letra, com letra seguinte, cumpria bem esse mandamento, eles estavam equivocados. Por quê? Porque eles pensavam, olha, eu tenho não sei quantos anos de casado, mas eu nunca adulterei. Não, quem foi que disse que me viu num certo lugar esquisito? Quem foi? Ninguém, eu nunca adulterei. A pergunta é a seguinte, quais são aqui os casados que nunca adulteraram? Quais? Vamos tentar ver se nós escapamos. Veja o versículo 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, com cobiça, para cobiçá-la, aonde? No coração, já adulterou com ela. Basta olhar uma atriz numa propaganda qualquer, olha para ela e no coração diz alguma coisa acerca dela. Ele diz, já adulterou. Mas eles não viam assim. Eles nunca tinham adulterado. Digam-me, por favor, vamos assistir uma novela, nós todos aqui juntos, vamos assistir uma novela. Lá na novela tem promiscuidade, na novela tem palavreado inapropriado, tem um bocado de coisa. Mas eu assisto um capítulo, eu me preparo para ver o outro e eu não quero perder nenhum capítulo. O que está acontecendo? Eu, no coração, estou aceitando as coisas que são ditas, são mostradas ali. Logo, se eu acho que eu estou de bem, porque eu não digo, não falo o que eles falam, o palavrão que eles falam, que eu não faço o que eles fazem assim, a céu aberto, e eu fico satisfeito que, opa, eu vou para o céu, porque eu não pratico essas coisas. Lê do engano. Por isso o apóstolo Paulo, quando descreveu o quadro terrível dos homens ímpios da sua época, que desprezavam a Deus no seu coração, que Deus os entregou a paixões infames, e aí os judeus, diz Dr. Lloyd Jones, batiam palmas dizendo, nós estamos fora disso, esses ímpios, esses gentios, eles não prestam mesmo. Aí Paulo diz, espera aí, e vocês prestam? Portanto, não, todo que condena essas pessoas, a si mesmo se condena, porque pratica as próprias coisas que condena. Oh, uau! E aqui eu me lembrei, o pastor Frederico Orr, contam, né? Que, certa ocasião, ele ia passando num lugar, tinha uma festa, e tinha, acho que, alguns jovens, 2 jovens, talvez,
olhando do outro lado da rua, olhando para a festa que estava acontecendo lá na outra casa. Aí o pastor foi por trás deles, e eles lá olhando a festa, o pastor disse, vão logo para lá que vocês já estão lá. Irmãos, não fosse a misericórdia do Senhor, quantos filhos são exercitados no ódio pelo pai e pela mãe? Ódio. E é associado isso hipocrisia, porque no dia das mães, no dia dos pais, compra um presentinho, conversa. No dia a dia, basta que a mãe diga assim, não, você não vai fazer isso, não convém você fazer isso. Eles não dão uma palavra de reprovação, mas no ódio. Basta dizer assim, deixa eu começar a ganhar meu dinheiro que eu vou embora dessa casa. Por que querem ir embora dessa casa? Por quê? Porque amam o papai e mamãe? Não, não vão porque não tem onde comer. E estão pensando assim, não tem onde comer, não vão achar. Mas no momento em que tiver a oportunidade, caem fora. Para viverem como querem viver. Aí, gente, só a misericórdia do Senhor. Para nos livrar de tantas mazelas. O senhor entendeu? Alguma outra dúvida? Alguma outra pergunta? Sim, senhor. O irmão gostaria de uma explicação diante do que estamos vendo, né? Não vim para revogar a lei. E ele traz, então, um momento que o Senhor Jesus é repreendido, que seus discípulos estão comendo num sábado. E aí ele fala que o sábado não foi criado por causa... O sábado não foi criado... O homem não foi criado por causa do sábado, mas sim o sábado para o homem. Mais ou menos isso que o texto diz. E aí, então, se Jesus não veio para revogar a lei, para anular, ele traz, então, o aspecto quando colheram o maná no sábado no Antigo Testamento. E, então, ali houve uma repreensão. Então, se Jesus não veio anular, parece que aí há uma aparente contradição. Jesus aqui revogando algo que no Antigo Testamento houve certa repreensão. Então, ele gostaria de uma explicação sobre isso. Antes de tudo, uma forma boa de nós estarmos seguros quanto a qualquer coisa relacionada com o Senhor Jesus é que é impossível que ele se contradiga. Aqui nós estamos vendo ele dizendo, não penseis que vim revogar, anular, tirar de lado a lei. Logo, um pensamento que o irmão deixou escapar aí, ele não podia fazer mudanças na lei de hipótese alguma, porque ele não veio para fazer isso. Afinal de contas, se ele fizesse isso, então a lei estava defeituosa. Começa por aí. Quando o apóstolo Paulo escreve que diz assim, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ora, o que significa que ele nasceu sob a lei? Ele nasceu, como todo mundo, para cumprir o que a lei diz. Está debaixo da lei. Mas o que a lei diz? Como é que nós resumiríamos a lei? Como é? Uma palavra. Qual é? Amor. Ele cumpriu? Cumpriu. Ele não fez nada. Olha, a ponto de ele dizer assim, nós vamos ter a oportunidade de ver isso. Ele diz assim, aquele que, pois que violar um destes mandamentos, ele está dizendo, posto que dos menores, e assim se nós vamos, será considerado o mínimo no reino dos céus. Porque ele tinha dito, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele cumpriu toda a lei cerimonial, ele é o cumprimento daqueles sacerdotes, aquelas figuras. Ele cumpriu a lei moral, porque nós trabalhamos muito com a lei moral, e ele trabalhou e cumpriu a lei civil.
Ele cumpriu. Por isso, na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. Então, como é que nós devemos encarar essa questão do Senhor e a lei? E, mais especificamente, como é que é a ideia do sábado? Ora, quando você trouxe o exemplo dado pelo Senhor, que diz o seguinte, olha, todos os dias vocês vão colher maná, mas no sexto dia vocês vão colher em dobro, para que vocês não tenham necessidade de, no sétimo dia, fazer recolhimento de maná. Porque esse sétimo dia é o sábado do Senhor, é o tempo de vocês não buscarem os seus próprios interesses. Aí você vai para Isaías 58 e você vê a explicação de Isaías, que todo aquele que no dia do Senhor se deleitar no dia do Senhor, esse estará agradando ao Senhor. O que agora vamos trazer, eu sei que vão surgir algumas perguntas, provavelmente relacionadas com isso. Quando ele veio, o que ele fazia no sábado? Ele pegava o sábado, não é o quarto mandamento? O sábado, mas ele não dissociava o sábado dos 3 mandamentos anteriores. O que é que todo mandamento diz? Que eu devo amar. Ok? Ora, o amor busca os seus próprios interesses? Qual é a resposta, irmãos? Não. Então, no sábado, o que ele via? Alguém doente se apresentava a ele curava no sábado. Seus discípulos estavam com fome, ele permitia que eles colhessem espiga no sábado. Afinal de contas, espiga, eles estão passando, estão com fome, está lá no terreno a comida. Ele disse, vocês são hipócritas. Sabe por que vocês são hipócritas? Porque quando cai um bezerrinho de vocês no dia de sábado, lá no rego, digamos assim, vocês vão lá tirar o bezerrinho, porque vocês não querem ter prejuízo. O problema de vocês é que vocês são interesseiros. Esse é o problema. Mas o amor se doa até no sábado, até no dia do Senhor. Respondi sua pergunta? A outra pergunta, ele refere-se àquela mulher que é pega em adultério e quando, na lei mosaica, ela merecia ser condenada à morte. Certo. Mas, no entanto, ali o Senhor, diante daquela situação, ele não cumpre a lei, mas ele diz a ela, vai e não peques mais, né? Okay. Então, qual é o entendimento acerca desse assunto? Vamos lá. Você viu aqui em Mateus dizer que se alguém ensinar, pois que é dos menores, diz assim, quem violar um destes mandamentos, pois que é dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Existem mandamentos maiores e mandamentos menores. Qual é o maior mandamento? Peraí. Qual é o maior mandamento? É o que diz que deve-se guardar o sábado ou o que diz que se deve amar? Amar, porque está envolvido, inclusive, guardar o sábado é amor ao Senhor. Ok. Eu vou colocar você lá junto. Vamos nós dois lá para esse episódio. Vamos lá agora. Só nós dois. Vocês fiquem só espectadores, tá? Nós vamos lá agora e vamos dar uma olhadinha no ambiente. Qual era o ambiente? Apareceram alguns fariseus desejosos de colocar um laço no Senhor para colocá-lo de frente com a lei de Moisés e ele ser considerado culpável e, portanto, ser morto. Esse é o pensamento.
De fato, encontraram a mulher em flagrante adultério. Sim, ela estava em flagrante adultério. Pegaram essa mulher e fizeram um espetáculo. Chamaram todas as mídias da época para verem. Inclusive, nós dois estávamos lá. Certo? Não esqueça que nós dois estamos lá. E chegaram lá, a mídia, sei lá qual era a mídia da época, todo mundo lá. E aí, eles chegam para o Senhor e dizem: mestre, vimos essa mulher em flagrante adultério. E Moisés diz na sua lei que tais casos devem haver o que? Apedrejamento. Tu, pois, que dizes? O Senhor devolveu para ele o que eles perguntaram, mas de uma forma totalmente equivocada. Tudo bem. Quem é que era responsável por apedrejamento? O Estado. O Estado julgava e o Estado mandava apedrejar, certo? O que aqueles homens estavam querendo fazer? Eles não eram o Estado, mesmo porque, na ocasião, o Estado era Roma. Não esqueçam disso. Então eles chegam e vêm, querendo colocar o laço para o Senhor. Então o Senhor disse: tá bom, tudo bem, vamos satisfazer a lei de Moisés. Mas vamos fazer o seguinte: dentre vocês, inclusive esses dois que estão aí, esses dois aqui, Miller e Jaime Marcelino, eles dois, inclusive, quem tiver sem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Você vai atirar? Você vai atirar? Por que você não vai atirar? Então está explicado tudo. E ele veio para quê? Ele veio cumprir a lei. E a lei diz: ame. Ele veio enviado pelo que fez a lei. E ele é a lei, ele é o verbo. E ele veio e ele cumpriu a lei. Ele veio para salvar. Mas salvar quem? Pecadores. E nós dois estamos lá. E aquela mulher arrasada, sem abrir a boca, angustiada, a tudo assistiu. Quando todos saíram, ficaram só dois, você e eu, lá. Os outros foram embora, acusados pela própria consciência. E então, ele disse assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela olhou assim para ele, mas não nos viu. Eles já foram, pastor. Senhor, todos foram. Ninguém me condenou. Você acha que ele, que veio para salvar, vendo aquela mulher arrependida, iria apedrejá-la? Responda. Vocês ouviram a resposta dele? Qual foi a sua resposta? Vocês ouviram a resposta dele? Qual foi a sua resposta? Não. Pois é, está explicado. Me parece. Sim, senhor. Comece pela pergunta, por favor. O irmão... Faça só a pergunta. Tá. Diante do texto base, o irmão faz a pergunta: essa lei foi feita para Jesus cumprir ou não? Eu vou dizer assim, eu acho legal, gostei da sua pergunta. Quem instituiu a lei, irmãos? Vocês não estão aqui, não? Hã? Quem entregou essa lei aos israelitas? Moisés. Através de anjo, tá. Sabe quem é o instituidor da lei? Jesus, Cristo, a palavra. Mas ele se humilhou de tal maneira que, como homem, ele cumpriu toda a lei.
A gente pode não entender algumas coisas, e isso é muito fácil de não entendermos. O senhor acabou de dizer que não entende certas coisas, há muita controvérsia. Mas nós não podemos esquecer uma coisa: quando se trata dele, sempre temos que dizer, ele cumpriu de modo perfeito. Segunda coisa, ele precisava da lei para cumprir a lei? Se promulga a lei para quem? Para pecadores. E a figura que ele utiliza para mostrar isso é impressionante. Ele diz, quando um grão de trigo cair no chão, se um grão de trigo cair no chão, morrer, fica ele só. Um grão de trigo caiu no chão. Mas se ele cair no chão, ele germinar, ele ressuscitar, dará muito fruto. Se ele viesse e vivesse só ele seria condenado? Não, porque ele não tinha pecado e jamais pecou. Mas ele, só terminar aqui, por favor. Mas ele veio exatamente cumprir como homem. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, foi obediente. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele cumpriu a lei, satisfez toda a lei, para, como o último Adão, beneficiar todos os que estavam pendurados nele, como pendurados estão todos da humanidade, em Adão, o primeiro Adão. Por isso sofrem, assim como o pecado, por um só homem entrou o pecado no mundo, assim todos pecaram porque saíram todos de Adão. O novo Adão, o último Adão, melhor dizendo, esse beneficia a todos que nele estão pendurados. Tudo bem? Sim, senhora. Essa é fácil de responder. Pode dizer, pode dizer. A pergunta dela é sincera. Sim. Por que só levaram a mulher para ser apedrejada e o homem, cadê? Ei, vamos voltar lá, porque a gente não tem essa resposta, tem? Tem essa resposta? Hã? Nós não estamos lá, homem, nós não fomos para lá há pouco? Hein? E cadê o homem que estava adulterando com a mulher? Você não viu, não? Nós não estávamos juntos lá, homem. Nós não vimos. Aqueles miseráveis que levaram a mulher não disseram para nós o que aconteceu com o homem. Mas a lei punia a ambos. Se a senhora você quer saber, a lei punia a ambos, tá? O problema é que ela disse que ele não estava lá. O homem corre mais rápido, né? Foi embora. Ok, meus irmãos. Ok. Vamos, então, à segunda parte do nosso... Veja bem, o amor dele pela lei, hein? Nós estamos vendo aqui Jesus em sua harmonia com a lei. O seu ensino não tinha novidades, já vimos, tá? E agora, consequentemente, o seu ensino estava em harmonia com a lei. Esse é um aspecto todo positivo da resposta dele quando ele diz que não veio revogar a lei aos profetas, querem dizer que seu ensino, de fato, estava em perfeita harmonia com a lei ou os profetas. Irmãos, os crentes do Antigo Testamento eram
tão bem-aventurados quanto os crentes do Novo Testamento. Quero dizer com isso que o ensino do Senhor Jesus é para fazer com que nós, que não estávamos lá, agora nós estamos lá, não estávamos lá, não existíamos, sejamos tão beneficiados no que diz respeito não só à conduta, mas o resultado da conduta, que é a felicidade. Quem quer ver dias felizes, refere a sua língua do mal, etc. A semelhança dos crentes do Antigo Testamento. E interessante a harmonia. Você, por exemplo, se olha para o Salmo 32, e o que diz o Salmo 32? Vamos lá? Bem-aventurados é aquele cujo pecado é o quê? Vamos lá, dá uma olhada, irmão, vocês não querem trabalhar, irmãos. Salmo 32. Olha só. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, hipocrisia. Esse é o bem-aventurado. Quem foi que proferiu essas palavras? Davi. Um dos antigos do Antigo Testamento, um dos pais do Antigo Testamento. Abraão foi justificado. Abraão, diz o Senhor Jesus, viu os meus dias e se alegrou. Abraão cria, a fé de Abraão, e por isso ele é chamado de pai da fé, é a fé de todos os crentes. Então, quando o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, ele pode olhar para Abraão e dizer, está aí um exemplo de alguém que é bem-aventurado, porque Abraão foi justificado pela fé. Abraão creu em Deus e Deus fez com que a sua fé, acraseada, fosse imputada à justiça de outro. Ou vocês não lembram em Gênesis capítulo 22, como Abraão viu os dias do Senhor naquele momento tão angustiante que ele passou, porque Deus disse para Abraão, Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e oferece-o a mim como sacrifício. Mas o Senhor não disse que ia fazer da descendência de Abraão, do filho de Abraão, uma descendência numerosa? Como é que ele vai agora tirar o único filho que Abraão tinha? E Abraão obedeceu, seguiu, cheio de angústia, até o monte que o Senhor ia mostrar para ele. E lá, quando ele pegou o cutelo para imolar o menino, o anjo bradou dos céus. Quem era aquele anjo? Quem era aquele anjo? O anjo disse, Abraão, não toques no rapaz. Agora sei que temes a Deus. Quem era aquele anjo? Abraão olhou para cima e viu um cordeiro que ia ser morto para substituir o seu filho. Abraão viu os meus dias e se alegrou, porque ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, como figuradamente isso aconteceu. Meus irmãos, a harmonia entre o ensino do Antigo Testamento e o Novo é perfeita. Não há dissonância. Às vezes aqui um instrumento pode tocar numa nota, o outro noutra, então não há harmonia. Pode acontecer isso, mas a harmonia que há
entre o ensino do Senhor e dos profetas. Olha só, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. De onde ele tirou isso? Está lá o Salmo 37. Não te indignes com os malfeitores, não te indignes com os malfeitores. Dentro em breve, o fim deles será horrível. Mas os mansos, naquela época, herdarão a terra. Vocês entenderam, irmãos? Eu estou aqui tentando sumariar. A lei, portanto, do Antigo Testamento em nada mudou no Novo Testamento. Por isso que nesse versículo 18 de Mateus 5, ele diz, porque em verdade até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Dessa maneira, irmãos, ele não veio revogar, eliminar a lei. Não. Dr. Stott, falando sobre esse texto, diz que ele diz assim, ele não veio revogar, no sentido de deixá-los, a lei, os profetas de lado, ou anulá-los, nem tampouco para endossá-los de maneira literal e estéril, como faziam os fariseus, mas veio para cumprir. E o fez de modo perfeito. Nascido de mulher, nascido sobre a lei, para libertar os que estavam sob a maldição da lei. É por isso que na cruz do Calvário, depois de cumprir, vendo Jesus que tudo estava pronto para se cumprir, ele disse, tenho sede. E olha como ele cumpre a lei. Depois de ter dito assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ele pode dizer, está consumado. Está consumado. Tudo pago. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.